Nada daquilo que eu faço tem valor sem Jesus. Nada daquilo que eu penso tem razão sem Jesus. Nada daquilo que eu quero será bom sem Jesus. Nada daquilo que eu canto soa bem sem Jesus. Há um lugar no meu coração com a forma de Jesus e não posso por lá nada a não ser esse amor que vem de Jesus, que é só de Jesus, que vem de Jesus, que é só de Jesus. Nada daquilo que fazes tem valor sem Jesus. Nada daquilo que pensas tem razão sem Jesus. Nada daquilo que queres será bom sem Jesus. Nada daquilo que cantas soa bem sem Jesus. Há um lugar no teu coração com a forma de Jesus e não podes, não, por lá nada a não ser esse amor que vem de Jesus, que é só de Jesus, que vem de Jesus, esse amor que é só de Jesus. Há um lugar no meu coração com a forma de Jesus e não quero fazer nada sem Jesus. Muito bom dia a todos os irmãos. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Obrigado ao grupo de Braga por nos ter trazido este belo momento musical em que nos lembra que aquilo que nós mais necessitamos na nossa vida é de colocarmos Jesus em primeiro lugar.
Queremos, neste momento, agradecer também à Igreja Dia 20, ao seu pastor, por terem também possibilitado este dia especial. O Serviço de Música tem um programa que tem a ver com o Festival do Hino, o Halal Festival. Este Festival do Hino tem sido realizado todos os anos. O objetivo, essencialmente, deste programa é fomentar e desenvolver novas composições musicais, porque acreditamos que também Deus deu talentos e dons à Igreja Nacional para poderem compor novas músicas para louvar e adorar o nosso Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos de adorá-lo com um cântico novo. Por que não desafiar a Igreja Nacional, a Igreja da 20 e as igrejas aqui representadas, para que possamos criar novas músicas, compor novas músicas para adorar esse Deus que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Por isso, hoje à tarde nós vamos ter este programa especial e queremos convidar a todos aqueles que quiserem e puderem estar aqui para adorar e louvar o nosso Deus no programa que nós vamos ter esta tarde. Queremos também cumprimentar aqueles que nos veem através da internet. Queremos também convidar-vos logo à tarde, se não puderem estar aqui de uma forma presencial, poderão certamente também assistir através da internet. Que a paz do Senhor Jesus possa estar com cada um de nós nesta manhã e neste dia de sábado. Esta manhã eu gostaria também de falar um pouco sobre algo que eu penso que é muito importante. Os músicos e a música, ela faz parte, digamos, das atividades da Igreja. Nós podemos dizer que uma boa parte daquilo que nós fazemos na Igreja é musical e, portanto, a música ela tem uma parte muito importante na Igreja. Mas também, nós também temos, digamos assim, para além da música ser um ponto muito importante na Igreja, e eu penso que mais importante ainda do que a música é nós aprendermos a adorar a Deus. Por isso, Ellen White, ela pintou, digamos assim, um quadro interessante ao escrever o seguinte. Ela diz, ali estava o Filho de Deus com as vestes da zombaria e a coroa de espinhos. Despido até à cintura, as costas mostravam-lhe os longos e cruéis vergões de onde corria o sangue abundantemente. Tinha o rosto manchado de sangue e apresentava os sinais de exaustão e dor. Nunca, no entanto, parecera mais belo. O semblante do Salvador não se desfigurou diante dos inimigos. Cada traço de brandura e de resignação e a mais terna piedade para com os cruéis inimigos. Não havia em sua atitude nenhuma fraqueza cobarde, mas resistência e dignidade e longanimidade. Já todas as nações. Como podemos nós responder a tão grande amor de Deus por cada um de nós? Como podemos nós responder a este amor deste Deus maravilhoso que desceu a esta terra e que fez tudo aquilo que vem descrito nestas poucas palavras que encontramos neste livro maravilhoso, um dos melhores livros de Ellen White, o livro de Já Todas as Nações? Como podemos nós responder então a este amor grandioso? Talvez possamos ver aquilo que nos diz o salmista quando ele diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. De acordo com Tozer, ele diz que a adoração é a joia perdida da Igreja. Ele diz que Deus prefere adoradores em vez de trabalhadores. De facto, os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprendem a arte da adoração. Porém, podemos perguntar, o que é adoração? Há muitas boas definições acerca da adoração, mas eu gosto muito desta definição
que diz assim, Daniel Planck, ele diz: a adoração é a resposta positiva, submissa, obediente e integral, integral do homem redimido à iniciativa divina. É interessante esta definição, não é? O que é a adoração? A adoração é a resposta positiva, submissa e obediente de cada um de vocês. Permitam dizer-vos que, ou fazer-vos uma pergunta: quem é que vocês acham que vai fazer o culto no próximo sábado aqui na igreja dia 20? Todos os presentes. Ouvi aí alguém dizer, é verdade. Quem é que vai fazer o culto no próximo sábado na vossa igreja, onde vocês estiverem? Somos nós. Não é o pregador que faz o culto. A adoração, ela deve ser estendida a todos nós. Por isso que a adoração é a resposta positiva, submissa, obediente e integral de cada um de nós, daqueles que realmente aceitam o amor de Jesus, essa iniciativa. Deus já tomou a iniciativa. Nós já vimos ainda há pouco um texto de Ellen White em que vemos realmente a iniciativa de Deus, o amor de Deus para cada um de nós. A adoração, portanto, não é entretenimento, embora deva ser intensamente interessante. A adoração não é companheirismo, embora os relacionamentos devem alinhar-se enquanto nós adoramos a Deus. A adoração não consiste em ouvir um orador expondo a palavra de Deus, as Escrituras. A adoração realmente não é liturgia, embora deva existir ordem e forma no culto, no serviço de culto. A adoração consiste simplesmente em que os seres humanos indignos agradeçam a Deus, louvem a Deus, porque Cristo morreu, Romanos 5,8, por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. E que cantam com todas as forças aquilo que nós encontramos em Apocalipse, um dos livros mais musicais da nossa Bíblia, que diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Talvez, meus queridos irmãos, esta manhã seja oportuno nós perguntarmos a nós próprios: por acaso é teocêntrica a adoração que nós promovemos nas nossas igrejas? Por acaso os nossos cultos, eles estão direcionados por Deus, ou têm às vezes, pelo menos algumas vezes, estado um pouco mais direcionados para o ser humano? A adoração bíblica, ela considera Deus, não o adorador, como o centro. Deus é o centro dos nossos cultos. Quando nós vimos à igreja, nós vimos para adorar a Deus. Deus deve ser o centro da nossa adoração. Quando alguém diz que a adoração não preenche as suas necessidades, quando alguém diz que a adoração não lhe oferece nada, sugere que o adorador provavelmente não é Deus que está no centro, não é Deus a quem nós adoramos, mas o adorador provavelmente pode estar também no centro. Por isso, esta manhã eu quero deixar este desafio à igreja. O nosso culto, os nossos cultos, eles devem conter o melhor daquilo que nós somos capazes de dar, não para que os outros vejam aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós devemos dar o nosso melhor para o nosso Deus. Certamente convém lembrarmos alguns elementos essenciais do culto de adoração. Em primeiro lugar, um culto ele deve ter a aclamação expressa em louvores e testemunhos diante do Senhor. Por isso, Ellen White, ela diz que quando os seres humanos cantam com espírito e entendimento, o que é que ela diz? Quem é que ela diz que entra também em ação? Os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao canto de ação de graças. Já pensaram nisto? Quando vocês estiveram a cantar ainda esta manhã, no culto de adoração que estamos a fazer, e também na escola sabatina, quando nós cantamos, o que é que ela diz? Ela diz que quando os seres humanos cantam com espírito e entendimento, ou seja, quando nós cantamos e adoramos a Deus e estamos atentos àquilo que nós estamos a dizer, porque infelizmente, muitas vezes quando nós cantamos, os nossos pensamentos estão no almoço que tenho que preparar daqui a bocado, ou estão no problema que eu tenho na minha cabeça, ou estão em alguma outra situação. Mas ela diz que quando os seres humanos cantam com espírito e entendimento,
ou seja, quando eu estou verdadeiramente atento àquilo que eu estou a cantar, então o que é que acontece? Os músicos celestiais. Quem são os músicos celestiais? Os anjos. Eles entram também na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. Já viram quão maravilhoso é? Um ser celestial que é superior a cada um de nós, superior aos homens, os anjos, estarem a cantar uma música composta, feita por um pecador que somos, pode ser qualquer um de nós. Mas apesar disso, eles juntam-se ao louvor cântico de ação de graças. Esta deve ser parte importante do culto. Talvez eu poderia dizer que este é um elemento essencial no nosso culto. Se nós estivermos a cantar a Deus, vamos tentar pôr o nosso pensamento ligado com aquilo que nós estamos a louvar. Vamos tentar, talvez, quem sabe, experimentar isto no último hino do nosso culto de adoração esta manhã. E eu vi que vocês cantaram com algum entusiasmo, mas eu gostaria de ver o entusiasmo melhor ainda no hino final. Porque quando nós cantarmos a Deus, e se nós estamos a cantar que o nosso coração está alegre e nós estamos com uma cara carrancuda, nós não estamos a viver. Mas os anjos dizem que os seres humanos cantam, a Ellen White diz que quando os seres humanos cantam com espírito e entendimento, então os anjos de Deus estarão também connosco. Um outro elemento importante no culto é exatamente a oração. Diz-nos o Salmo 95 e verso 6, venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Venham, adoremos. Diz-nos o texto que é um convite que Deus nos faz a cada um de nós, prostrados e ajoelhados diante do Senhor. Não em pé e com as nossas mãos levantadas, porque nós não merecemos nada, nós somos pecadores, mas devemos nos prostrar, inclinar diante da presença do Rei, do Deus Todo-Poderoso. O terceiro elemento essencial do culto é, exatamente, poderemos chamar das ofertas. É aquilo que eu posso dar. A oferta não é apenas o dinheiro que nós colocamos quando passa a bandeja da oferta, mas a oferta é muito mais do que isso. Diz-nos o texto bíblico, deem ao Senhor o quê? A glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo o quê? Ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Este é um elemento importante no culto de adoração. Para que ele seja um culto verdadeiramente de adoração, ele tem que ter também este ingrediente. Mas também precisa de ter ainda um outro ingrediente importante, que é aquele que estamos a ter agora, que é a palavra. A proclamação da palavra. E isso implica uma grande responsabilidade também para o pregador. Ellen White diz, saiba cada homem que vai ao púlpito que tem o quê? Os anjos no seu auditório. Muito interessante esta citação, não é? Quando nós viemos pregar e temos que estar conscientes de que não são apenas vocês que estão aqui a ouvir, neste caso a mim, mas aquilo que eu estou a partilhar em nome do Senhor, os anjos do céu também se encontram presentes aqui para ouvir. Por isso, meus prezados irmãos, envidemos então o melhor dos nossos esforços ao proclamar os cultos de adoração. Preparemos-nos então, preparemos a igreja para aquele momento que está registado pelo apóstolo João, referindo-se à grande multidão diante do trono de Deus, que ele diz que com vestes brancas e segurando palmas, clamavam em alta voz, a salvação pertence a quem? Ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus dizendo, Amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honras, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Estão a ver? Como este livro do Apocalipse é um livro extraordinário. Temos aqui um momento de louvor e de adoração fantástico dos anjos em relação ao nosso Deus. Eu gostava de meditar um pouquinho também convosco ainda, digamos, numa segunda etapa da mensagem desta manhã, em Apocalipse no capítulo 14. Todos nós conhecemos este texto muito bem, porque, no fundo, podemos dizer que este Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao versículo 13, no fundo é o centro da mensagem adventista, é esta mensagem que realmente nós defendemos na nossa igreja.
Mas é interessante que este mesmo texto bíblico, ele contrapõe, digamos assim, 2 vezes o mesmo verbo, com diferentes sujeitos, com diferentes objetos. E há, digamos assim, um convite que Deus faz no versículo 7. É o primeiro convite desta mensagem que Deus quer transmitir ao seu povo de Apocalipse capítulo 14. Ele diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E quê? E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós podemos ver aqui que nesta mensagem há um convite. E este convite é um convite com uma certa urgência. No momento em que o juízo se aproxima, no momento em que Jesus se aproxima, no momento em que este mundo vai terminar, há um convite feito com urgência. E qual é esse convite? Temer a Deus. Procurem Deus, não é? Procurem Deus e deem-lhe glória. E diz mais o quê? E adorem. Muitas vezes nós, quando transmitimos esta mensagem dos 3 anjos, esquecemos esta parte importante da mensagem. É que Deus vai começar por dizer, antes de dizer tudo aquilo que nós dizemos, que normalmente pensamos que é mais importante, Ele vai dizer que, no fundo, o mais importante é nós aprendermos a adorar. Adorar a quem? Esse Deus que é o nosso Criador. E vejam, e é muito interessante nós pensarmos que quando a Igreja Adventista começou a dar os seus primeiros passos, quando a Igreja Adventista começou a formar-se, começou também do outro lado uma outra filosofia que é pregada, digamos assim, em todo o mundo, nas escolas, a nível mundial, que é exatamente a filosofia da evolução. Deus diz: adorem quem? O Deus Criador. E o inimigo, logo porque ele sabe que esta mensagem é muito importante para nós nestes últimos dias, o que é que ele vai instituir? O evolucionismo. Para nos afastar desse Deus Criador. E é por isso que quando nós lemos esta mensagem, nós vemos que há ali uma certa urgência de adorar esse Deus. E em segundo lugar, esta mensagem dos 3 anjos, nós podemos dizer que ela põe-nos em guarda contra os perigos de nós adorarmos também. E, no fundo, a questão aqui que aqui aparece é muito, muito clara para o apóstolo João quando ele escreve o livro do Apocalipse. É uma questão de adoração. No fundo, Deus vai dizer: tem cuidado, adora o Deus Criador, mas cuidado para que não possas adorar também e a sua imagem. Cuidado, põe guarda na tua vida para que realmente tu possas adorar somente aquele verdadeiro Deus. Quando nós lemos o contexto das 3 mensagens, nós percebemos, nós entendemos que Deus faz o convite para nós podermos adorar ao Deus Criador. Porque Deus nos adverte a não adorarmos a besta e a sua imagem. Corremos o risco, pergunto eu, nós adventistas, de adorarmos a besta e a sua imagem, de adorarmos a besta e aquilo que está por trás da besta, segundo o livro do Apocalipse 13, não é? Que é o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Corremos nós o risco, nós adventistas, de percebermos que também corremos o risco de adorarmos a besta e a sua imagem? O texto dá-nos a entender que sim. E sabem porquê? Porque o texto de Apocalipse, capítulo 14, aliás, até o livro todo do Apocalipse, ele foi escrito para quem? Para os adventistas. Foi escrito para os crentes. Foi escrito para os cristãos. E se realmente nós não corrêssemos o risco de adorar a besta e a sua imagem, Deus não teria colocado isso lá também no livro de Apocalipse. Por isso, nós podemos neste momento refletir até que ponto nós podemos também adorar a besta e a sua imagem. O livro de Apocalipse, no capítulo 14, dá-nos alguns detalhes sobre Apocalipse capítulo 18, dá-nos alguns detalhes sobre essa identificação desse poder ou daquele que realmente segue o dragão. Nós podemos ver que, em primeiro lugar, no capítulo 18, vemos que há, digamos que são aqueles que se prostituem com os reis, com os governos, que sempre procuram alianças com os reis da terra, que estão sempre, este poder político ou religioso está sempre a fazer aliança com os reis da terra. Em segundo lugar, este poder político ou religioso enriquece os grandes e a sua aliança, e na sua aliança há muito pouca gente que beneficia. Apocalipse capítulo 18 e versículo 3. Aproveita também para ter posições de domínio, são corruptos. Capítulo 18, versículo 13. Compram a favor a quem verdadeiramente lhes interessa. Então, meus queridos irmãos, esta questão de adorar
está no centro do livro do Apocalipse. Eu diria até que esta questão da adoração está no centro de toda a Bíblia. Em Apocalipse nós podemos colocar muitas perguntas e uma delas é: o que é que significa então adorar? O que é que significa então adorar? Como é que nós podemos correr o risco de adorar como a estes que adoram também este poder político ou religioso? Há várias palavras na Bíblia para nós podermos perceber exatamente o significado de adoração. A primeira palavra é a palavra latreuo. Esta é uma expressão que significa render culto. E é interessante, eu gosto muito do livro de Romanos, sobretudo o capítulo 12. É fantástico, não é? Já leram? Lembram-se o que é que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12? A palavra que lá aparece de adorar, de prestar culto, é exatamente esta palavra grega no original que aparece lá, que significa render culto. Um culto racional. Lembram-se o que é que diz Romanos 12? Um culto lógico. Um culto, portanto, que é realmente um culto racional. O que significa que se há um culto racional, também existe um culto irracional, não é? Esta mesma palavra, ela pode ser usada também para os ídolos. É interessante que esta palavra latreuo deu origem à idolatria, não é? A palavra que é a nossa palavra em português. Mas é interessante que esta palavra latreuo não é a palavra que se encontra em Apocalipse no capítulo 14, da mensagem dos 3 anjos. Não é exatamente esta palavra, porque aquilo que Apocalipse quer focar não é exatamente, o problema não está nos ídolos visíveis. O problema está a um outro nível. Há ainda outra palavra na Bíblia, no Novo Testamento, que é a palavra leiturgeo, que significa, que deu origem à palavra liturgia. É uma palavra que significa serviço. O serviço de culto. Não é? Nós temos um serviço, nós temos uma liturgia que tem variadas formas, que tem vários pontos importantes. Não vamos entrar muito aqui agora nesta questão da liturgia, mas eu acredito que a liturgia ela deve ser de acordo com aquilo que era vivido no santuário. Ou seja, aquele serviço de culto que era usado no santuário, é esse também que nós devemos de imitar também no nosso culto. Portanto, tem que haver um momento de confissão, tem que haver um momento de perdão, tem que haver um momento de adoração, tem que haver um momento de louvor a esse Deus maravilhoso. Mas, portanto, esta palavra de serviço é exatamente uma palavra importante, também está ligada à adoração, mas também não é esta palavra no Apocalipse, no capítulo 14. Podemos ver então que o problema não é a forma do culto, o problema não é se usa ídolos ou não, mas exatamente o problema provavelmente está numa outra definição. E é engraçado que aquilo que aparece exatamente neste texto em Apocalipse capítulo 14 é exatamente este verbo proskuneo, que significa adoração. Então, este verbo é interessante que ele aparece 59 vezes na nossa Bíblia, no Novo Testamento. Mas sabem, no Apocalipse aparece mais de metade. 24 vezes, não é? Aliás, quase metade das vezes que aparece no Novo Testamento, esta palavra aparece no livro de Apocalipse. Este verbo significa, tem uma preposição pros, que significa em direção a, e o resto da palavra que significa beijar. Adorar significa beijar. Há quem diga que esta palavra também tem a mesma raiz de um animalzinho que nós conhecemos e que alguns gostam muito, que é o cão. Talvez não seja, digamos assim, muito simpático, ou eventualmente muito simpático, mas o que é interessante é que esta palavra vem também desta raiz deste animal cão. E se nós analisarmos bem, quando o cão normalmente diz que é um animal, é o amigo mais fiel, não é, do ser humano. Quando nós nos aproximamos do nosso animal de estimação, o que é que ele faz? Ele beija-nos os pés, não é? Ele inclina-se perante nós, inclina-se perante o seu dono. E é por isso que esta palavra, ela tem também esta conotação deste animal tão simpático que Deus criou
que Deus criou também para cada um de nós. Então esta palavra significa prostrar-se diante de alguém, como o cão se submete a um dono. É exatamente o significado desta palavra, submeter-se à autoridade, reconhecer alguém como superior, reconhecer alguém como aquele que nós devemos de obedecer, como aquele que nós devemos de nos dobrar diante da autoridade de alguém. É por isso que o livro do Apocalipse ele diz: cuida-te, cuidado, dobra-te, inclina-te apenas diante do Deus Criador. Que inclina e dobra-te os teus joelhos, prostra-te diante daquele que realmente tem a verdadeira autoridade. E não adoras aquele que não tem a verdadeira autoridade. Inclinar-se, beijar, como o cão faz com o seu amo, com o seu Senhor. Em Apocalipse, capítulo 14, o único verbo para falar é este: submeter-se a alguém, dobrar-se ao capricho, à vontade de alguém, que implica exatamente esta adoração, é esta palavra. Que se usa, portanto, este verbo para a adoração que devemos ter também com o nosso Deus, como ser supremo, mas também se utiliza a alguém quando se rende a esse ser, como nós fazemos também aos seres humanos. Portanto, a adoração, ela é rendida, deve ser rendida a esse Deus do céu. Esta manhã eu gostava de vos perguntar, nos últimos momentos em que vocês têm prestado um culto a Deus, no último culto que vocês fizeram, têm vocês tido este sentimento de vir à presença de Deus, de se ajoelhar, de se prostrar diante de Deus que está aqui presente para o adorar, para o beijar os seus pés, para se prostrar diante dele, para se inclinar diante da sua presença? Os anjos, eles recusam ser adorados desta maneira, porque eles reservam esta adoração apenas a Deus. Os anjos recusam-se a ser adorados desta maneira, porque esta é a verdadeira maneira de nós adorarmos o Deus Criador, o Deus da nossa vida, o Deus que nos fez. Por isso, o livro do Apocalipse, no capítulo 14, diz: cuidado, põe em guarda com este tipo de adoração. Nós corremos o risco também de nós adorarmos a besta e a sua imagem. Quando nós adoramos aquilo a que nós nos submetemos, quando nós adoramos no sentido popular, muitas vezes nós até dizemos: eu adoro isto ou eu adoro aquilo, não é? No sentido de dizer: eu gosto disto, eu gosto daquilo. Muitas vezes nós dizemos isso também, não é? E esta manhã gostaríamos de perguntar, em nome do Senhor, que tipo de deuses tu tens tido na tua vida? Aquilo que tu adoras é aquilo que te dá prazer, o teu pensamento, o teu tempo, as tuas energias. Podemos chegar também ao ponto de adorarmos a besta e a sua imagem, quando nós realmente adoramos ou amamos mais qualquer outra coisa do que o Deus, que é o nosso Deus Criador. E por isso esta manhã eu gostaria de vos perguntar se tu amas mais o teu jogo de internet, o teu jogo de computador, se tu amas mais as músicas do que amas o teu próprio Deus. O que é que tu amas mais? Tu amas mais o dinheiro, as riquezas, a casa, aquilo que tu fizeste, aquilo que tu construíste até agora, até este momento, ou amas mais a Deus? Estão a ver como nós podemos também amar a besta e a sua imagem? Quando verdadeiramente nós amamos mais outras coisas, quando nós nos inclinamos, quando nós nos dobramos perante determinadas coisas na nossa vida, nós podemos correr o risco de estarmos a adorar a besta e a sua imagem. Quando nós adoramos mais o futebol, agora estamos numa altura muito especial, não é? Quando nós adoramos algum ídolo especial do futebol ou de música, ou seja qual for, quando nós nos inclinamos perante isso, nós provavelmente corremos o risco de estarmos a adorar a besta e a sua imagem. Há pessoas que adoram a fama, gostam de ser famosas e fazem tudo, fazem qualquer coisa para poderem aparecer na televisão, num jornal, numa revista ou em qualquer outro lugar. A fama muitas vezes é considerada como um ídolo. A diversão, quando nós tomamos a adorar num aspecto mais amplo, significa também que tu dedicas o teu interesse, um interesse especial a esse pensamento, ao teu dinheiro, ao teu qualquer coisa que vocês possam colocar diante de Deus. Às vezes, indevidamente, a validação do estudo da palavra é associada ao mensageiro e muitas vezes não é associada à mensagem. Quem vai pregar hoje? Perguntamos muitas vezes. Parece que há uma busca habitual por pregadores que se preocupem apenas com a eloquência,
com o bom humor. Durante uma série de sermões, Henry Beecher diz que durante uma série de sermões, a um determinado momento, ele teve que ser substituído pelo seu irmão. Numa das noites, quando a audiência notou que o pastor suplente subia à plataforma, ao púlpito, para fazer a pregação, para passar a mensagem, nesse momento o pastor proclamou com voz inequívoca, porque algumas pessoas, quando ele subiu para o púlpito e viram que não era Henry, começaram a sair porta fora. E então ele disse: todos os que vieram para adorar Henry Ward Beecher podem se retirar. Todos os que vieram adorar a Deus permaneçam nos seus lugares. Alguém dizia, e eu aprendi, que mesmo um pregador humilde, com até mesmo limitações linguísticas e teológicas, ele pode mediar a palavra de Deus, de tal modo que podemos tirar lições significativas também para o nosso crescimento espiritual. Em alguns segmentos existe a preocupação em praticar uma adoração que traga prazer aos adoradores, porque nós hoje vivemos num mundo de prazer, não é? E tudo aquilo que temos que fazer, temos que fazer porque temos prazer. E muitas vezes traz-se um tipo de adoração em que se prestigia, digamos, as emoções, as experiências pessoais, em detrimento daquilo que é cognitivo e racional. Muitas vezes nós vivemos um culto em que as pessoas valorizam o aspecto emocional, as sensações, e até dizem, senti-me bem lá e por isso eu vou lá. O racional muitas vezes fica de lado. Não deve ser certamente aquilo que deve existir na nossa vida. São como que adoradores egoístas que lotam as igrejas para um grande momento social. Podemos dizer que no momento do encontro com os amigos, caso seja possível, é importante, mas o mais importante e aquilo que eu venho a fazer quando eu venho à igreja é encontrar-me também, sobretudo, com o nosso Deus. E sabem o que é que Deus diz para esse tipo de celebração, de culto? Não consigo suportar as suas assembleias cheias de quê? De iniquidade. Por isso, esta manhã, eu queria trazer isto para cada um de vocês, em nome do Senhor. Eu gosto de música, componho música, toco, gosto muito de ir para o meu piano e cantar um hino novo a Deus, e às vezes, depois já nem guardo, já nem sei, passado um tempo já nem me lembro daquilo que eu toquei. Gosto muito da música. Quando eu vou no meu carro, a primeira coisa que eu faço é pôr o rádio a tocar música. Gosto muito de música. Mas há uma coisa que eu queria deixar a cada um de vocês esta manhã. Antes da música, antes dos músicos, deve estar Deus. Enquanto eu estiver no serviço de música e liturgia, vocês ouvirão-me falar muitas vezes sobre a adoração. Porque a adoração, ela deve estar em primeiro lugar. Por isso, esta manhã eu queria dizer, músicos, nós precisamos ter cuidado para que a nossa preocupação não esteja demasiado virada para a nossa performance vocal ou instrumental, se tocar um instrumento. O nosso cuidado, a nossa preocupação não deve estar tanto aí nesse ponto, mas a nossa preocupação deve estar, estou eu mesmo preparado? Preparei-me eu espiritualmente para cantar esta música, para tocar na igreja? Normalmente nós dizemos o pregador tem que se preparar para pregar, para falar. Os músicos já não precisam. Precisamos na mesma. Porque o centro, o objetivo, não é a minha música. Não é a minha voz. Não é se eu cantei muito bem ou muito mal. Não é se eu consegui desempenhar e fazer um momento extraordinário em termos musicais. O mais importante é se nós estamos a adorar a Deus nesse momento. É se tivermos uma preparação com Deus, se nós oramos ao Senhor para nos prepararmos para esse momento
em que vamos transmitir a palavra de Deus através da música, através do nosso louvor. Falando à mulher samaritana, Jesus deixou bem claro em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que há uma forma única e importante de nós adorarmos a Deus. Adorarmos em espírito e em verdade. E ele diz, são estes os adoradores que quem? Procura quem? Que o Pai está à procura. É estas pessoas que Deus está à procura. Por isso, músicos, quando vocês forem cantar, quando vocês forem louvar a Deus esta tarde, ou seja, quando for na igreja, não imitemos os músicos do mundo. Há determinados gestos e determinadas formas que as pessoas cantam no mundo porque o objetivo delas é chamar a atenção para elas, para que depois poderem ganhar dinheiro com a venda dos CDs ou da música, da sua própria música. Mas quando nós cantamos na igreja, nós não estamos a chamar a atenção para nós próprios. Nós devemos de chamar a atenção apenas para Deus. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Com isto não quero dizer agora que nós não nos preparemos tecnicamente. Obviamente que sim, devemos preparar-nos, ensaiar, mas o ensaio, o momento em que nós estamos a ensaiar é também um momento de adoração. O melhor que nós podemos fazer na vida é quando nós cantamos. É quando nós estamos a louvar a Deus e a adorar esse Deus verdadeiramente maravilhoso, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Por isso, esta manhã, eu gostava de vos deixar este desafio da parte do Senhor. Deus é altíssimo e santo, e para o humilde cristão, a sua casa na terra, o lugar em que o seu povo se reúne para adorá-lo, a porta do céu. Maravilhoso, não é? Percebermos isto quando nós vimos à igreja. Nós vimos para adorar. E aqui é a porta do céu. E ela continua e diz, e vejam bem o que ela diz, o cântico de louvor, as palavras proferidas pelos ministros de Cristo, instrumentos designados por Deus para preparar um povo para a igreja de cima, para aquele mais elevado culto de adoração em que nada do que é impuro ou não santificado poderá ter parte. Vejam o que é que ela diz. Ela diz que o cântico de louvor é o meio para nós prepararmos as pessoas para a igreja lá de cima. Interessante. Cântico de louvor é o momento para nós podermos preparar-nos para o encontro com o Senhor Jesus lá no céu. Quando vocês estiverem a cantar na igreja, quando nós estivermos a louvar a Deus no nosso culto, lembremos-nos disto. Nós estamos a preparar-nos para o encontro com o Senhor Jesus quando nós estamos a cantar, quando nós estamos a louvar a Deus. Não é apenas as palavras dos ministros de Cristo, não é apenas a pregação que é importante. Muitas vezes nós pensamos que a parte mais importante do culto é a pregação. Não é a pregação. É o meu envolvimento. É quando eu prostro diante de Deus, quando eu o adoro, quando eu me inclino perante esse Deus que é verdadeiramente um Deus maravilhoso, um Deus criador. Conta-se que alguém tinha feito um quadro. Eu até gosto muito deste quadro. Tinha pintado um quadro da ceia, não é? Da ceia de Cristo. Sim, eu gosto, mas ainda não está bem como eu imagino, como eu acho que devia de ser aquele momento da ceia de Cristo. Mas alguém pintou um quadro e as pessoas, depois o quadro foi exposto, e as pessoas quando olhavam para aquele quadro diziam, fantástico, este quadro está magnífico, está verdadeiramente interessante este quadro. E diziam, vejam como a toalha ela está bonita, vejam como realmente está, vejam o pormenor do cálice, olhem bem para a roupa de cada um, da forma como ela está pintada, de cada um dos discípulos. E quando o pintor viu que as pessoas, quando olhavam para o quadro, falavam de tudo menos daquilo que era o mais importante, quando as pessoas olhavam para o quadro e viam que realmente era tudo bonito, era tudo perfeito, ele rasgou aquele quadro e disse, eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa de Cristo, mas eu estou a ver que os acessórios é que chamam a atenção. Meus queridos irmãos, quando nós vimos à igreja, nós vimos para adorar a Deus.
O resto são acessórios que nos ajudam a lembrar que nós temos um Deus, que é o nosso Deus Criador. Esta manhã eu gostaria de vos deixar esta mensagem da parte do Senhor. Como é que tu tens vivido a tua vida? Numa vida de adoração, de louvor a Deus? Ou vivemos nós para as coisas deste mundo? Estamos nós mais preocupados com as coisas deste mundo? Ou a nossa importância, aquilo que realmente preocupa a nossa mente é o nosso Deus? Porque quando nós não fazemos isso, Apocalipse 14 diz, estamos a adorar a besta e a sua imagem, e não estamos a adorar a Deus. Estamos a inclinar-nos, a beijar essas coisas que são fúteis e que mais dia menos dia acabam por deixar de existir. Queria, em nome do Senhor Jesus, esta manhã, vos deixar este desafio para cada um de vós. Se algum de vós esta manhã sente que, infelizmente, na sua vida nem sempre tem adorado a Deus como Ele merece, pudesse levar o seu pensamento até ao Deus do céu, pedir perdão e pedir a Deus que nos ajude a adorá-lo como realmente Ele merece. Eu gostaria mesmo até de terminar esta mensagem com uma oração por cada um de vós, pela Igreja, por todos nós que nos encontramos aqui esta manhã. Gostaria de perguntar se realmente tu sentes neste momento que tens adorado a Deus como verdadeiramente Ele merecia. Se verdadeiramente no teu coração queres pedir perdão a Deus, quando eu estiver a orar, levanta a tua mão diante do Senhor, para que Ele possa ouvir a tua voz, para que Ele possa ouvir o teu pedido, para que Ele possa ouvir o teu desejo nesta manhã. Gostaria muito que, neste momento de oração, cada um de nós pudesse falar ao Senhor com aquilo que vai na nossa alma. Se eventualmente nós temos adorado mais alguma coisa do que esse Deus, se eventualmente a televisão, a internet, ou seja o que for, tem sido algo pelo qual eu me tenho prostrado, adorado, beijado. Se eventualmente durante esta semana eu não tive um tempo para estar em oração com Deus, a quem é que nós temos estado a adorar? Só temos dois caminhos, ou adoramos a Deus Criador, ou adoramos a besta e a sua imagem, Apocalipse capítulo 14. Se eu não tive tempo para estar com Deus, se eu não tive tempo para ler a Bíblia, se eu não tive tempo para meditar na escola sabatina, se eu não tive tempo para meditar na história bíblica, a quem é que eu andei a adorar durante esta semana? Gostaria de terminar com uma oração, mesmo assim como estamos sentados, inclinemos diante da presença de Deus para estarmos em oração com Ele. Querido Paizinho que estás nos céus, estamos na Tua presença esta manhã para Te dar graças e louvores pelas bênçãos e maravilhas que Tu tens feito na nossa vida. Paizinho, esta manhã os Teus filhos levantam a sua mão diante de Ti para Te pedir em primeiro lugar que Tu nos perdoes. Para Te pedir, Senhor, que Tu nos perdoes porque muitas vezes temos adorado outros deuses em vez de Te adorar a Ti como o nosso verdadeiro Deus. Estamos diante da Tua presença, Pai, para Te pedirmos perdão, porque provavelmente durante esta semana demos importância a coisas que não têm importância nenhuma. Porque provavelmente os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa atenção esteve sobre coisas que verdadeiramente não dignificam o Teu nome. Estamos na Tua presença para que através do sangue de Jesus Cristo nós possamos ser perdoados por Ti, ó Pai. Esta manhã, Senhor, nós queremos levantar a nossa mão diante de Ti para Te dizer que queremos Te adorar, não apenas no culto de sábado, não apenas no culto semanal, mas queremos Te adorar cada dia de vida que Tu nos des nesta terra. Por isso, estamos diante de Ti para Te suplicar que tenhas misericórdia de cada um de nós. Que, Senhor, Tu nos ajudes para que as nossas palavras que saiam da nossa boca sejam palavras que sejam dignas de louvor e de adoração a esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus Criador. Estamos na Tua presença, ó Pai, a pedir que Tu nos ajudes para que nas nossas igrejas, na nossa congregação,
nós te possamos adorar em espírito e em verdade. Entregamos-te, Senhor, nas tuas mãos aqueles que nos veem também através da internet. Que a paz do Senhor Jesus possa também estar com cada um deles e que eles possam também sentir essa necessidade de adorar esse Deus Criador, em contraposição, não adorando o Deus da besta e do dragão e da sua imagem. Ajuda-nos, Pai, a percebermos cada dia de vida que Tu nos dás, qual é a vontade e o desejo que Tu tens para cada um de nós. Abençoa os músicos da nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a criar cada vez mais um relacionamento mais forte entre nós e esse Deus a quem nós verdadeiramente adoramos, para que o nosso louvor, para que a nossa adoração seja conforme a Tua santa e divina vontade. Entregamos nas Tuas mãos esta nossa oração, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.